E aí, turma, hoje a gente vai ver o State of Development. Saiu o report agora, acabou de sair do forno da JetBrains 2024 e a gente vai dar uma olhada como é que esses mais de 23 mil desenvolvedores responderam aí o survey. A gente vai ter uma noção um pouco de como está o mercado de trabalho, como estão as tendências, as linguagens e muito mais. Então fica até o fim, que tem coisa muito bacana nesse report. Primeira coisa que a gente tem que ver, cara, takeaways chaves aqui é a linguagem de programação. JavaScript continua dominando o setor. A gente vê Python, que já vinha lá desde 2017 numa crescente, engolindo também o mercado, chegando muito próximo ali de JS. Até porque Python é muito utilizado agora em ferramentas que se integram com IA ou usam IA em si. Então, muito machine learning, muito deep learning é usado. Na sequência, ele é HTML e CSS, não tem como, a web ainda domina, né? JS, HTML, 6 cavaleiros da web. Na sequência, SQL, Java, TypeScript. O que é bacana? Ver, olha só o crescimento do TypeScript desde 2017, né? Eu lembro que quando eu entrei na área, pelo menos na empresa que eu trabalhava no momento, eles ainda estavam, era tipo muita code base em JS, a gente estava nessa fase de migração, usa, não usa, muita gente não conhece, mas uma vez você usou e aproveitou, cara, não tem como voltar atrás, é realmente muito bom. E na sequência ali, Shell, C++, C Sharp, C, Go, e aí vai embora. Interessante ver o Objective-C, assim, praticamente morto, junto com Scala ali. E Ruby até, muito pouco usado no mercado. O que mais que a gente tem? Aqui é um pouco de percentuais, né? Então dá pra gente ter uma noção, uma outra visualização do gráfico acima. Que é bacana ver as tendências, assim, ver as porcentagens. Talvez aqui no gráfico a gente não consiga ver bem, mas aqui dá pra você ter uma noção. E não tem como, né? JavaScript, 61% de todos os desenvolvedores do mundo, né, worldwide, usam para criar web pages. E assim, não tem como. Hoje um web app, e até com React Native, você consegue jogar ali pro mobile. Agora um pouco de Primary Language Planning to Adopt. Você vê que Python ali pensando, né, um pequeno percentual pensando em adotar. E óbvio, né, as primeiras linguagens ali, Python, Java, JavaScript, TypeScript. Que eu digo, cara, se você quer entrar na área, quem tá começando, eu acho que JS e TS são muito boas para você aprender. E Java também, emprego infinito. Tem bastante programador querendo aprender Go e Rust. Muita gente gosta, se apaixona por Go, principalmente eu já codei em Go. É uma linguagem muito, muito potente, né? Rust também. Então, assim, vale a pena em termos de performance. O que a gente vê que é bacana, o TypeScript ganhando tração, né? Então, realmente, como a gente viu no gráfico acima, ó, impressionantes 34%. Então, saindo de 12% de adoção para 35% é muita coisa. E aí a pergunta, né? Será que você deveria aprender TypeScript? Será? Eu falo que sim. Aqui ele fala realmente no report que traz muitas vantagens, né? Então tem muita procura por TypeScript que realmente facilita, né? Um codebases grandes, cara, facilita muito a vida. Agora indo para tecnologia, a gente vê disparado o browser, seguido de server e cloud e seguido de desktop, né? Então aqui um pouco de onde o seu usuário final executa a aplicação. Você vê que web apps dominam, né? Muita aplicação back-end, depois seguido de desktop e mobile. E aí depois IoT ainda muito menos e não I don't develop applications. Agora, olhando para funcionalidade, né? Aqui é muito bacana, porque você vê Functionality by Primary Programming Language. Então ele lista várias funcionalidades e ele lista as linguagens aqui, então você consegue entender, por exemplo, para JavaScript e TypeScript, ó, você tem muita interface de usuário. Já para frameworks, ó, já fica nivelado, tá vendo? Por exemplo, das linguagens menos usadas, ó, Blockchain Technology, quase ninguém usa essas linguagens. Rendering, Processing Graphics, também muito pouco. Talvez um pouco de C++ ali, ó. Talvez um pouco de C Sharp ali para System Tools. Mas ainda assim, ó. O que dá para tirar aqui é Kotlin, muito utilizado, óbvio, né? Você vai fazer um Android nativo, você vai usar Kotlin. Mas é bacana ver integrações com APIs nivelado ali. SQL não se usa, né? Praticamente. C++ também bem pouco. Logic Workflows ainda tem C++, mas ali disparado C Sharp com 63%. Então dá para entender um pouco assim das tendências e bacana ver, por exemplo, ó, se você olhar em termos de aplicação, você vê Python, cara, disparado com BI Service, Data Science, Artificial Intelligence e Data Process, porque a gente tem muita biblioteca muito interessante em Python para usar. E obviamente que ele vai ser utilizado para isso mesmo. Já vê que quando você compara Artificial Intelligence JavaScript e TS é muito pouco usado perto de Python. Bacana ver essas tendências do tipo da linguagem pro tipo de aplicação da linguagem, né? E what kind of software product or service do you develop? Claro, a maioria websites, business application, web service. Aqui mais, imagina
um back-end, uma API ali. Isso é bacana. Cara, olha que bacana ver o tipo de teste que esses desenvolvedores estão desenvolvendo. Você vê aqui, ó, unit test disparado com 78%, que a maioria da galera usa teste de unidade, teste de integração. Você vê como a pirâmide realmente vai caindo aqui, a end-to-end e performance, e outros e none. Assim, no fundo a gente quer realmente essa tendência, porque unitário agrega pouco valor, mas é muito fácil escrever, dá para escrever um monte, é rápido de executar. Integração fica ali no meio campo entre o unitário e o end-to-end. E o end-to-end é muito mais caro de executar, de rodar e de criar. Mas é o que mais entrega valor total de negócio, né? Então, assim, bacana ver essa quantidade de uso aqui dos desenvolvedores. E aí, ó, database used in the last 12 months, cara, disparado MySQL como sendo a principal database aqui nas respostas dos desenvolvedores desse survey. Sequência Postgres e Mongo, SQLite, Redis. Você vê que o topo aqui, esses 5, eles estão sempre no topo. A maioria dos casos, né, Redis ali para um caching layer, um SQLite para às vezes, né, database mais simples, MongoDB, muita gente ainda gosta, né, de documentos. E Postgres e MySQL dominam, né? Eu já trabalhei bastante com Postgres e eu vejo, cara, muito forte, vale muito a pena aprender. Relacional é um modelo mental ali para se trabalhar com databases muito bom, né? Isso faz muito sentido e funciona muito bem para aplicações muito grandes, por sinal. Cloud Services, né? Aí se você tá na dúvida em qual Cloud Service você deve aprender, de fato a AWS é disparada, a mais utilizada, né, de toda a indústria, seguida ali de Azure e Google Cloud. Agora, eu vejo o Google Cloud pegando muita atração, viu? Recentemente, assim, eles vêm gastando bastante energia e tempo ali para melhorar a cloud deles. Então, eu acho válido, pelo menos, você ter um contato com essas 3 principais. As outras é um pouco mais difícil dizer se vale a pena ou não. Acho que é muito mais situacional. Assim, como uma carta coringa, eu aprenderia um pouco das 3 ali. Olha só o uso de virtualização ou containers. I use Docker locally. Caraca, a maioria usa. Se você nunca usou Docker, altamente recomendo. Se você quiser vídeo no canal, pede nos comentários aí que eu trago um vídeo de Docker para explicar como é que usa, como é que roda. Deve ter algum vídeo que eu uso, provavelmente de database, eu uso um Docker para rodar o Postgres. Não tem como, facilita demais a execução dos seus projetos e, né, rodar qualquer aplicação. Experiência de desenvolvimento. Does your company measure development experience? Cara, você vê que a maioria não mede a experiência de desenvolvimento e a gente sabe que afeta, sim, a performance, né? E olha só, who is responsible for developer experience and development productivity engineer? A maioria dos team leaders, né? Então você vê que aqui em outras empresas, né, existem especialistas dedicados. Olha que interessante, 16%. Tem, bacana, cara. Which of the following AI tools have you ever used or tried? ChatGPT, disparadaço, né? Não tem nem como. Você vê sequência Copilot, Gemini, e você vê que o usage, na minha opinião, ele é muito baixo pelo ganho, né? Só 26%, por exemplo, de Copilot. E os últimos updates do Gemini vieram muito fortes. E o que eu acho mais interessante é que o Claude não tá aqui nessa lista. E, na minha opinião, é o melhor modelo com as melhores respostas para coding related. Relacionados a código, o Claude é disparado, na minha opinião, o melhor. E você vê que ele tá, ó, só aqui embaixo, ó, com 6%. Política, né, de uso, 30% aqui das empresas permitem e apenas 11% proíbem, então, totalmente, né? Eu acho que é um tiro no pé você proibir ferramentas assim, porque o ganho de produtividade é imenso, então vale muito a pena. Quando o desenvolvedor sabe o que tá fazendo e sabe, assim, usar a ferramenta adequadamente, né? Coding with a VR headset. A gente viu que 8% experimentaram, né? And nearly 50% are eager to try. Bastante gente animada para testar, mas assim, é claro, você ficar o dia inteiro no headset para codar, acho que a gente ainda não tá lá em termos de conforto, né? Trocar o seu monitor por um head VR. Agora, se você estiver viajando, talvez seja o caso ali, trabalhar algumas horas por dia. Médias salariais, a gente vê ali, obviamente, Estados Unidos disparado, né? Aqui a média em dólares, você vê que Estados Unidos, sim, muito discrepante da média europeia, né? Você vê que na Europa tem Germany, Central Europe e France aqui, ó, valores assim muito baixos perto dos Estados Unidos, né? Então você vê Estados Unidos, Reino Unido e Canadá são os top players. Ainda assim, Estados Unidos pagando bem mais. E aqui os salary ranges, ó, é bacana ver o quanto que o salário varia ali nas respostas, né? Você vê que a maioria, 15%, ficou entre 24 mil a 36 mil, isso é claro anual, né? Você vê que ainda tem bastante gente, ó, 10% ganhando acima de 120k, né? E até mais que 180 mil dólares do ano, que dá uma boa grana, né? 80 USD dá 1 milhão e 100 mil reais, ó. Olha lá, imagina você pega um trampo que paga mais de 180 mil dólares por ano. Ixi, vai pagar bem. Pay Programming Languages, olha só que interessante. Você vê o Top Pair Employees by Programming Language, né? Em que Top Pair Employees are those who are salary in the top
quantile in their country or regions. Olha que bacana. Scala disparado, seguido de Go e Kotlin, né? Você vê que as baixos níveis, normalmente os desenvolvedores vão ganhar mais, né? Alto nível, você vê que diminui, né? Sendo que o Java e Python ali no meio e tal. Mas assim, de modo geral, baixo nível, mais específicas. Às vezes você não tem, né, uma abundância de desenvolvedores naquela linguagem, o cara é muito específico. Então ele vai acabar ganhando mais. E olha só, top pay employees by gender. Você vê que 28% ali, sendo mais bem pagos homens e 19% mulheres. Have you made a career transition to tech? 76% falou que não, 22% falou que sim. Outras respostas, mas no meu caso aqui eu cairia nesses 22%, porque não sabe, eu trabalhei na indústria química, né? E depois saí fora. Adventure. Então aqui ele tá falando assim, o que você tá usando pra aprender, né? Você vê que formal education, maior parte ainda, 52%, seguido de cursos online, livros, blogs, etc. Mas ainda assim a maioria indo para as faculdades ali, para as instituições de ensino. Olha só que interessante essa trend aqui sobre os layoffs, né? 48% das pessoas que responderam falou que não tiveram layoffs nas empresas que eles trabalharam nos últimos 2 anos, que foi onde a maioria dos layoffs aconteceram. Aí alguns viram que 30% praticamente aqui viram que sim, mas numa escala menor. E 14% viram layoffs em massa, assim, muitas pessoas sendo demitidas. É bacana ver que, por mais que a gente tenha aquela impressão de que muita empresa tá demitindo, no fundo não é bem assim. Talvez chega uma questão de bias, assim. A gente acaba vendo empresas muito grandes demitirem muita gente, a gente acaba às vezes extrapolando, né, pro geral, mas não é o caso, assim. Você vê que muitas empresas não fizeram layoff nenhum. E aqui perguntando se você foi afetado, né, nesses últimos 2 anos. Ó, 50% falou que não. Aqui tá falando sim, eu mantive meu trabalho, mas o layoff me afetou. E sim, eu perdi meu trabalho, né? 6% aqui de quem responderam rodaram nesses layoffs aí nos últimos 2 anos. Segurança do trabalho, 32% falando fair secure. Então você vê que assim, se sente mais seguro. A maioria tá aqui em cima no topo, ó. Completamente seguro, super seguro, relativamente seguro. Difícil de dizer, você vê que já diminui aqui. Então, é bacana entender que, né, a gente não tá com tanto medo assim de ser demitido ali, quem respondeu. Aqui é basicamente um pouco da expectativa, né, do trabalho que as pessoas estão executando e quanto que é esperado delas, né, que ela imagina que seja esperado delas. E no geral, o pessoal achando que, né, tá trabalhando suficientemente e atendendo as demandas ali, as expectativas. Interessante ver aqui, ó, um pouco da, né, como que as pessoas estão descrevendo o mercado de trabalho, né? Somewhat challenging. Eu concordaria, eu colocaria somewhat challenging, porque não tá tão simples quanto foi no passado, e eu acho que agora até tem uma tendência de enxugar e tentar automatizar o máximo possível agora com IA, etc. Então as empresas estão plugando IA em tudo que elas conseguem ver para tentar ter um retorno sobre investimento, né? Ou seja, às vezes você, com o mesmo time de desenvolvimento hoje, com um scale-up ali do seu time com IA, consegue entregar mais, ganha em produtividade, desenvolve mais feature e mantém o mesmo time, né? Sendo que no passado você muito provavelmente teria que contratar mais desenvolvedores, etc. Aqui, isso aqui é bacana, gente, ó, dá uma olhada como que as pessoas estão descrevendo, né, o mercado de trabalho nas suas regiões, né? Você vê que infelizmente o Brasil tá aqui, ó, 46% falando que tá challenging, né? Então, a maioria tendendo a falar que o mercado tá mais difícil do que tá neutro, com certeza. Mas ainda assim, uma galera ali pendulando entre challenging e favorable, né? Favorável, seguir trabalho, ou challenging difícil, vagas assim bem esporádicas. O mais bacana é entender, ó, Índia e China apanhando, sofrendo mesmo, tá muito difícil. E Germany, France, Japan, as economias assim mais potentes aqui em cima. E na Argentina, olha que interessante, a Argentina considerando bem favorable, que eu acho que a situação da Argentina acaba sendo diferente ali pro desenvolvedor, né? Às vezes que ele trabalha fora, internacionalmente, então viver na Argentina talvez seja mais tranquilo. E deve ter uma busca interessante até de desenvolvedores na Argentina. Em outros países, eu imagino, nos Estados Unidos, por exemplo. Olha só, partes mais difíceis de trabalho. Understanding user requirements. Sem dúvida. Entender requerimentos, cara. Tipo assim, as definições, né? Os requisitos, né, de usuário, cara, é muito difícil, realmente. Às vezes, você entender aquela feature a fundo, não muito como, mas o que, né? Exatamente. Depois você vai ter que mapear pro como, né? Como que eu vou desenvolver esse requerimento. Mas interessante, ali você vê que comunicação na sequência, entender outras pessoas, o código das pessoas também não é muito fácil. Aquele uso de variáveis, aqueles nomes que você fala assim, o que é isso acontecendo aqui? Aqui um pouco de demographics, aqui entender um pouco de quem respondeu. Você vê aqui anos de experiência profissional trabalhando na área. Você vê de 3 a 5 anos. No caso aqui, eu me encaixaria nesses 25%. E você tem pouca gente menos de 1 ano, pouca gente com mais de 16 anos na área ali. Você vê que forma quase uma
uma gaussiana. E o gênero não tem como, né? 91%. A maioria, de fato, na área de TI, são a maioria homens. Mas a gente vê alguns movimentos ali estimulando as meninas a entrarem na área. E aqui, qual é o seu gender, né? Ó, what's your gender? E você vê que female, maioria, South Korea, Argentina, bastante desenvolvedores então na Argentina. Mas não tem como, a maioria são homens. E aqui também dá pra ver um pouquinho. A maioria, de fato, é muito novo, né? Entre 21 a 29. Então ali você tem 44% de quem respondeu. E você vê que, de fato, a maioria são indianos, né? Indianos, Oriente Médio ali, Ásia, África, etc. E China também dominando. Muitos desenvolvedores novos ali. How many people work in your company? Aqui você vê que quem respondeu, de fato, é entre 50 a 500. Então, empresas muito, muito grandes acaba, né, tendo uma porcentagem menor. E a maioria fica ali entre 2, vamos lá, chutar uns 50, vai, imagino. Então, aqui já tem 28%, mais os outros 28%. Então, não mais do que entre 2 a 500 funcionários. A maioria das empresas, de fato, desenvolvendo o produto. Algumas fazendo coisas in-house. E aqui, Custom Tailor Software. Normalmente aqui são software houses, né, que vão criar software customizado para outras empresas. Bastante das empresas focadas em desenvolvimento web, em cloud e depois outsourcing. Muito interessante ver isso aqui. E aí, a maioria private owned, startup e 23% B2B. Aqui, bacana entender um pouco do tamanho dos times, né? Você vê que a grande maioria, times pequenos, a gente sabe que, tem aquela regra da pizza, né? Se você não consegue alimentar o seu time com uma pizza ou 2 pizzas, se for muitas pessoas e 2 pizzas não der pra alimentar, você já não... o seu time já tá grande demais. Então, de fato, times pequenos favorecem, né? A comunicação ali interna fica mais fácil. E é isso, gente. Se você quiser, dá pra você fazer o download dos dados brutos ali, e se você quiser tirar algum insight seu. Mas eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. É um vídeo bacana pra você entender o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, muita gente achando que ainda tá difícil, alguns achando que tá mais favorável. Eu acho assim, a gente vai ter que ver o que vai acontecer agora, porque, de fato, as expectativas em software estão mudando bastante agora com IA. É isso que eu tinha pra você no State of Development Ecosystem da JetBrains. Se você gostou, thumbs up. Se você não gostou, thumbs down. Deixa nos seus comentários aí qual que é a sua perspectiva pro mercado de trabalho. E eu te vejo na próxima. Um abraço. Falou!